bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. E como é costume, começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã, claro, desde a primeira hora. Obrigado ao Azeite Talismã e a Prozis, desde há mais de um ano. Obrigado à Prozis e não se esqueçam de, sempre que fizerem compras na loja online da Prozis, e a loja online da Prozis tem muita coisa apetecível, não se esqueçam de incluir o código de desconto lenga-lenga, uma palavra só, para obterem descontos, porque é para isso que os códigos de descontos servem. Entretanto, saindo destes assuntos mais relevantes, passemos aos assuntos menos relevantes. Não vou dizer completamente irrelevantes, mas se dissesse também não seria grande exagero. E o assunto da semana que passou, pelo menos cá em Portugal, foi a anunciada queda do governo. O governo do Dr. Montenegro foi ou vai à vida e vem aí novas eleições, 18 de maio, salvo erro, em maio, são em maio. De qualquer maneira, para quem quiser ir votar, convém saber a data, mas o mais certo é que, votando ou não se votando, as coisas não mudem muito, porque há para aí sondagens, e além das sondagens, há o senso comum que nos diz que nada indica que haverá uma revolução eleitoral. Tudo parece indicar que, sugerir que ou o PSD vai ganhar as eleições, e o PS fica em segundo, e o Chega fica em terceiro, com mais ou menos deputados do que agora, todos estes partidos, mas não com muito mais ou muito menos deputados do que agora. Ou então, a única coisa que pode mudar é o PS ganhar as eleições e o PSD ficar em segundo e o Chega ficar em terceiro. Depois há mais uns partidos e tal, mas a conjugação que importa centra-se nestes três partidos, que são os três partidos hoje em dia maioritários, são, vá lá, os três grandes, como na bola, não é? Ou pelo menos dois grandes e um já crescidote, e de uma maneira ou de outra, não parece que haja, pelo menos com a configuração parlamentar saída desses resultados, que haja grandes mudanças, porque se o PSD ganhar ou a AD ganhar, o PS, pelo menos numa primeira fase, deixará que a AD ganhe, mas a AD vai governar, por um lado, nas mesmas condições de instabilidade como governou até agora, e por outro lado, acresce às condições de instabilidade ou de minoria parlamentar, acresce a situação do ainda primeiro-ministro, do Dr. Montenegro, e as embrulhadas em que ele está envolvido, umas por culpa dele, outras por escrutínio, eventualmente, outros discutivelmente exagerado dos mídia, mas a verdade é que ele está metido numas trapalhadas e, como eu acho que já disse na semana passada, as eleições não limparão, essas não vão lavar, apagar essas trapalhadas. As eleições podem dar a vitória ao Dr. Montenegro e ao seu partido e à coligação em que está o seu partido, mas não vão fazer esquecer que há ali umas histórias no mínimo mal explicadas, não é? Não vão, isso certeza que não vai acontecer e a suspeita que paira sobre o homem hoje continuará a pairar, mesmo que seja o líder do partido mais votado nas eleições e que saia dali com 30 ou 32 ou 33%, uma coisa assim do género. A situação não muda, fica tudo exatamente igual como estava antes da discussão da moção de confiança e da queda do governo. Portanto, isso no caso de vitória do PSD ou da AD, como queiram chamar, porque há ali um bocadinho de CDS, é mesmo um bocadinho só. No caso da vitória do PS, o PS também poderá ganhar, eventualmente ficar à frente da AD, mais 1%, 2%, 3%, mais um ou dois ou três ou quatro deputados, mas também nada indica que a esquerda, considerando, e eu já sei que há muitos comentários indignados por eu considerar o PSD de direita, é só para facilitar a conversa, não acho que o PSD atual seja um partido de direita, de resto, acho que não é mesmo. Também não acho que seja um partido propriamente de extrema esquerda. Eu acho que hoje em dia podemos quase dividir não vou estar agora com isso e arranjar aqui um novo espectro ideológico para representar o nosso Parlamento, mas não vale a pena agora. O importante é que os partidos considerados de esquerda muito dificilmente, ou quase impossivelmente, terão a maioria parlamentar. Portanto, a maioria parlamentar estará sempre a cargo de uma coligação inexistente, ou imaginária, ou hipotética, entre o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, com o qual os outros partidos não se querem coligar, em parte com razão, em parte sem ela. Quer dizer, eu acho que
O Chega não facilita as coisas, mas as coisas não deviam ter chegado também ao ponto a que chegaram. Que acho que o não é não do Dr. Montenegro pode ter eventualmente uma virtude ou outra e mostrar ali uma firmeza, uma eventual firmeza, mas a verdade é que as famosas linhas vermelhas, a famosa cerca sanitária, que pelos vistos sobrepõe às linhas vermelhas, ou coincide com as linhas vermelhas, que é um bocado complicado, mas são regras do jogo que foram estipuladas pela esquerda de facto, não é a esquerda do PSD, pois o PS e pelos partidos de extrema-esquerda estipularam que o milhão de eleitores que votou no Chega não conta e, pior do que isso, não pode contar. E pior ainda que isso, o PSD aceitou essas regras que a esquerda ditou. A direita não impôs, não determinou, não conseguiu impor, nem tentou, que eu me lembro, especialmente impor, ali durante uns dias, talvez, em 2015, não tentou impor ao Dr. Costa linhas vermelhas face à extrema-esquerda e as poucas tentativas que houve nesse sentido não foram aceitas pelo Dr. Costa e pelo PS. O PS não aceitou que houvesse linhas vermelhas entre si e a extrema-esquerda. O PSD aceitou que houvesse linhas vermelhas entre si e aquilo que se convenciona chamar, podemos também discutir isso, a extrema-direita, ou seja, o Chega. A partir do momento que a direita ou a suposta direita ou o centro-direita ou o PSD aceita jogar o jogo com as regras que são impostas pelo Partido Socialista e pelo resto da esquerda, da extrema-esquerda, a partir daí a situação fica complicada e o país fica, neste quadro político, no equilíbrio de forças que temos atualmente, o país fica essencialmente ingovernável, não é? Porque isto, a menos que se o PS ganhar, o PSD resolva, por pura pirraça e pura convicção do Dr. Montenegro, isto no caso do Dr. Montenegro continuar, caso o PSD perca, mas já lá vamos, isto, o Dr. Montenegro, ou alguém no lugar dele que pense como ele, só se eles resolverem continuar a suportar um governo PS, em vez de se coligar com o Chega e à primeira oportunidade de deitar abaixo o governo, como o PS fez agora coligado com o Chega, face ao governo do PSD ou da AD. Se o PSD resolver suportar durante a legislatura inteira um governo do PS, quando em coligação com o Chega, ou poderia deitar abaixo, quer dizer, o PSD essencialmente acaba, perde a razão de ser, a menos, claro, isso o governo PS governar bem, podem perguntar, mas isso, pois, a resposta é uma gargalhada, quer dizer, ninguém imagina que um governo do PS vá governar bem e ninguém, ainda menos se imagina que um governo do PS vá governar, mesmo sem juízos de valor, de forma que pudesse ser aprovada e tolerada e até apoiada sistematicamente durante 4 anos pelo PSD. Porque se o PSD durante 4 anos não discordar fundamentalmente de inúmeras políticas, de inúmeras medidas, de inúmeras propostas, de inúmeras leis do PS, o PSD já não é um partido independente do PS. Aí confirma completamente aquelas acusações de quem chama o PSD o PS2, não é? Isso, e quando um partido perde a razão de ser, e quando um partido se distancia a esse ponto daquilo que era o seu eleitorado, o partido tende a não servir para nada, e não servindo para nada, necessariamente encolhe e, no limite, desaparece, não é? Torna-se absolutamente irrelevante, como é hoje, por exemplo, o CDS. Portanto, não acredito que, em caso de vitória do PS, para voltarmos ao ponto anterior, em caso de vitória do PS, o PS também possa governar sossegado, com estabilidade. Pessimamente, como os socialistas governam, mas com estabilidade. Não acredito que isso possa acontecer. Portanto, o que pode acontecer muitas coisas. O que eu gostaria, vou pôr as coisas de outra maneira, o que eu gostaria que acontecesse é uma ideia, se calhar um bocadinho arriscada, mas o que eu gostaria que acontecesse era o seguinte: eu gostaria, eu ia dizer, eu gostaria que o PS ganhasse as eleições, mas é uma frase que não consigo dizer completamente, mas não seria mau de todo que o PS ganhasse as eleições por uma pequena margem, desde que isso implicasse uma limpeza do PSD. Se não implicar limpeza no PSD nenhuma, se for para manter lá o Dr. Montenegro, ou se for para trocar o Dr. Montenegro por alguém que pense nesta matéria das coligações políticas, alguma coisa muito parecida com o Dr. Montenegro, por isso não vale a pena. E,
e mal por mal, antes a AD do que o PS. Agora, se uma vitória do PS conduzir a uma limpeza dentro do PSD, a uma mudança radical do rumo que o PSD tomou desde que o Dr. Rui Rio se tornou secretário-geral, aí eu acho que uma vitória do PS poderia, Deus Nosso Senhor me perdoe por aquilo que eu vou dizer, poderia ser útil ao país. Porque o que eu gostaria que acontecesse nesse sentido, no caso de uma vitória do PS que levasse a uma reviravolta no interior do PSD, em que aquela gente percebesse, ou o número suficiente de pessoas lá dentro percebesse que o rumo que estão a tomar, que não vai ter um fim bonito, e resolvesse inverter a marcha, não é? Portanto, o PS ganhava, o PSD percebia que não podia continuar com o Dr. Montenegro, o PSD convocava um congresso extraordinário, aquelas coisas, e nesse congresso extraordinário, para fazer a rodagem ao carro ou não, dependendo da localização geográfica do dito congresso, aparecia o Pedro Passos Coelho. Aparecia o Pedro Passos Coelho seria aplaudido massiva e entusiasticamente pelos congressistas, seria reconduzido à liderança do PSD e, na liderança do PSD, o Dr. Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, acabaria na oportunidade certa, que não seria no dia seguinte, com certeza, mas acabaria por não viabilizar um governo socialista e, em, em conluio com o Chega, fazer o governo socialista cair e ir a eleições. E em eleições, eu acredito que o PSD, liderado por Pedro Passos Coelho, não seria quantitativamente, nem qualitativamente, nem quantitativamente comparável ao PSD atual, liderado pelo Dr. Montenegro ou pelo Montenegro B ou C ou D, uma segunda linha qualquer. Acho que o PSD, liderado pelo Pedro Passos Coelho, talvez não conseguisse a maioria absoluta por si só, acho que seria muito difícil, mas a verdade é que conseguiria sem grandes problemas. Era quase inevitável, faria quase parte das leis da física, seria quase pura física. O PSD iria buscar muito eleitorado ao Chega e iria buscar muito eleitorado à Iniciativa Liberal. O PSD liderado pelo Pedro Passos Coelho. E, nesse caso, o PSD, em vez de ser um partido com 79, 80, 81 deputados, poderia ser um partido com 95, com 100 ou com 105 deputados, o que o tornaria, desde logo, o que o faria estar muito próximo da maioria absoluta. Isso por um lado. E poder fazer até, por exemplo, a maioria absoluta com a IEL será difícil, porque a IEL, encolhendo, também não tem os deputados que tem agora ou que poderá vir a ter agora nestas eleições de meio. Mas, por um lado, o PSD seria um partido com outra capacidade de negociação e com outra autoridade. Basta, desde logo, até, acima de tudo, para a autoridade do líder ser o Pedro Passos Coelho. Isto é tudo eu a imaginar, quer dizer, não é? Por outro lado, em público, o Pedro Passos Coelho já revelou que acha a história das linhas vermelhas e da cerca sanitária, ele não disse a palavra estupidez, em público, mas já percebemos que é uma estratégia da qual ele discorda. Não é? Já percebemos que ele não disse que faria um governo com o Chega, não disse que faria um acordo parlamentar, de incidência parlamentar com o Chega, não disse que faria nada disso. Que eu me lembro, pode estar a falhar aí qualquer intervenção dele, mas ele não tem feito muitas, duvido que me esteja a escapar alguma. O que o Pedro Passos Coelho disse, e eu acho que era aquilo que um líder do PSD com ambições de governar em condições e com estabilidade deveria ter dito, era que não aceita as regras. Ele também não disse por estas palavras, mas deu a entender que não aceita as regras, não aceita que o jogo seja jogado com regras impostas pelo Partido Socialista e depois pelos partidos comunistas lá de extrema esquerda, mas sobretudo pelo Partido Socialista. E o Pedro Passos Coelho, obviamente, por aquilo que sabemos dele, e já é alguma coisa, não aceitaria essas imposições, não imporia linhas vermelhas, não levantaria cercas sanitárias nenhumas, ou pelo menos não impeditivas, de forma definitiva, de haver uma espécie, alguma forma de entendimento entre o PSD e o Chega, se o PSD precisasse do Chega para obter uma maioria parlamentar. Acho que seria muito mais fácil, ou seria possível com o Passo Escolho isso acontecer, com
Os Montenegro já percebemos que isso não é não e não, e continua a ser não, e agora o não aplica-se também ao próprio governo, que também vai à sua vida. De tantos nãos, a coisa correu, com tantos nãos, a coisa correu mal. Com Pedro Passos Coelho seria totalmente diferente, seria, lá está, teria um partido com maior representação, teria um líder aberto e com a capacidade de perceber que este Estado, a situação eleitoral do país hoje pode fazer faz com que a direita tenha uma maioria que não é costume ter ou não foi costume ter nestes 50 anos, só muito ocasionalmente ali com o Dr. Cavaco, e que este PSD, obviamente, desperdiçou. E o Pedro Passos Coelho pode, não faço ideia se ele gosta especialmente do Dr. Ventura, ou deixa de gostar, ou gosta das segundas linhas e terceiras linhas do Chega, ou se deixa de gostar. Mas não é essa e nunca foi essa a questão, ou nunca devia ter sido essa a questão. A questão com o Chega é que o Chega representa 1 milhão de portugueses. E esse milhão de portugueses não caiu aí, não caíram aí ontem. Muitas dessas pessoas, algumas até vieram, por isso, só pelo Alentejo e tal, vieram do Partido, eram eleitores do Partido Comunista e, por exemplo. Mas muitas dessas pessoas são pessoas que foram eleitoras durante muitos anos, por exemplo, do PSD, ou em particular do PSD. Muitas outras são pessoas jovens que até nunca tinham votado antes e votaram no Chega porque lhes parece que o Chega, com razão ou sem ela, não vou discutir também agora isso aqui, parece-lhes a esses jovens que o Chega, apesar de tudo, eu acho que o Chega não é tanto contra o regime quanto diz, mas a verdade é que é um partido que se diz contra o regime, um regime que no estado atual se tornou uma espécie de papa, de um semilo da sal que tem feito com que o país saia disto, não é? Andamos neste ramo-ramo aqui há demasiados anos, há pelo menos 20 e tal anos que isto então, já não estou a falar do regime, dos 50 anos do regime, mas nos últimos 20 e poucos anos, praticamente 30 anos desde o engenheiro Guterres, com certeza, isto não sai do sítio. Pelo contrário, a coisa tem regredido em vez de progredir. E o Chega, muitas vezes votando ao lado do PS, a iniciativa em medidas que, estatistas até, e há várias, é preciso exemplos. Já me vi para aqui alguém perguntar que diga-me um exemplo em que o Chega tenha tido uma postura socializante, ou socialista, ou estatista, ou coletivista. Há vários, já, uma série delas, vocês todos sabem disso. Portanto, mas, apesar de tudo, não é essa a ideia. Acho que não é esse estatismo ou esse coletivismo que preside ou que orienta a votação da grande maioria ou de uma significativa parte dos eleitores do Chega. Acho que uma significativa parte dos eleitores do Chega não é estatista, não é coletivista, não é socialista. Estou a falar de economia, os costumes são outra coisa. Acho que uma grande parte dessas pessoas estaria predisposta a alinhar com um governo que fosse, por uma vez, um governo corajoso, um governo reformista, um governo capaz de mudar alguma coisa em Portugal. E, no meu entender, acho que esse governo, nas condições atuais, daqui a 1 ano, 5 ou 10, será outra coisa, mas nas condições atuais, acho que um governo assim, um governo reformista, um governo que fosse relativamente indiferente, até ao ponto em que é possível ser indiferente às sondagens, à opinião popular, à popularidade, um governo que não vivesse em função disso, ao contrário do que este fez, do que fez os governos, fizeram os governos do Dr. Costa, mas um governo assim teria que ser liderado pelo Pedro Passos Coelho. Não vejo o governo com capacidade reformista, com capacidade de impor medidas que muitas vezes podem aborrecer as pessoas, podem não ser populares. Não vejo capacidade de um governo assim poder ser liderado por outra pessoa que não o Pedro Passos Coelho. Que me perdoem os devotos do Dr. Ventura, não acho que o Dr. Ventura, primeiro, não acho que ele esteja, não é que ele seja menos do que os mais recentes, quer dizer, mas não acho que esteja especialmente habilitado a liderar um governo, e não acho de certeza que o Dr. Ventura tenha a autoridade para poder liderar ser chefe de um governo e esse governo ter uma atitude reformista face ao país, nas questões da economia, nas outras, talvez, em algumas outras. Mas na parte da economia não me parece que isso pudesse acontecer. Acho que isso tinha que ser.
Tinha que ser alguém com autoridade, e autoridade é uma palavra que tem um significado, como todas, mas tem um significado específico, ou seja, não, em sociologia, a autoridade é a probabilidade de encontrar a obediência voluntária, o respeito voluntário, vá. O Pedro Passos Coelho tem essa autoridade, e é o único político português, não no ativo, mas com capacidade, com possibilidades de voltar ao ativo ou de ficar no ativo, que tem essa autoridade. Acho que não há mesmo outro que eu esteja a ver. Há outras pessoas, pouquíssimas, mas há mais uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco pessoas interessantes na política. E estou-me a lembrar no PSD de Miguel Morgado, no CDS da Cecília Meirelles, estou-me a lembrar na Iniciativa Liberal do Carlos Guimarães Pinto, estou-me a lembrar de pessoas que eu por acaso conheço as três, talvez por isso, se calhar é que são boas, porque são dos meus conhecimentos, não são amigos íntimos ou próximos, mas são pessoas que eu conheço, e o Carlos até se calhar um bocadinho mais do que os outros, porque fizemos aqui durante muito tempo o Comitê Central, com o Tiago também, com o Tiago Torres, mas são pessoas que não é uma questão ideológica de eu estar afinado necessariamente com as ideias dele, não é isso que está em causa. São pessoas, dentro da política nacional e da chafarrica em que se tornou cada vez mais é a política nacional, acho que são pessoas que estão bastante acima da média. Agora, nenhuma delas tem a tal autoridade, nenhuma delas tem, de momento, pelo menos, também são pessoas mais novas, mas nenhuma delas tem, de momento, a tal autoridade para liderar uma espécie de movimento, e a vontade, eventualmente, não sei o que é que vai na cabeça de cada um, e o apoio popular também, com certeza, para liderar um processo, uma congregação da direita que fosse eficaz, que fosse bastante mais significativa e vasta do que a mínima coligação que levou ao governo que agora caiu. Acho que uma dessas pessoas que eu citei poderia, para já, pelo menos, lá está, chegar a adicionar isso. Acho que isso é uma ambição que só será adequada, só ficará bem neste momento ao Pedro Passos Coelho. Agora, a grande questão é, e o Pedro Passos Coelho, no meio disto tudo, o que é que ele pensa, o que é que ele quer, o que é que ele vai fazer, o que é que ele poderá fazer, o que é que ele tem uma estratégia pessoal, ele pondera voltar à política, ele poderá voltar à política em caso de queda ao partido, em caso de queda do Dr. Montenegro após uma derrota eleitoral. Pois, a resposta para estas questões todas é que não sabemos. Não fazemos ideia o que é que vai na cabeça do Pedro Passos Coelho, porque ele também não revela, e se revelou a alguém, esse alguém guardou muito bem o segredo, porque também não contou a ninguém. Ou seja, tudo, muito disto, eh, uma parte disto está dependente dos resultados eleitorais, com certeza, mas para isto mudar de facto, para mudar, pelo menos para desbloquear este impasse em que os resultados eleitorais ameaçam lançar-nos outra vez, acho que o único fator de desbloqueio desse impasse chama-se Pedro Passos Coelho, e tudo estará dependente de um eventual regresso dele. Não parece-me quase impossível com o regresso dele nas condições adequadas, e ele ponderaria com certeza muito bem isso. Será tudo menos irresponsável. O regresso do PSD seria naturalmente acolhido o regresso do Pedro Passos Coelho ao PSD, peço desculpa, seria naturalmente bem acolhido pelo PSD, no sentido em que, por muito que este partido, ou uma parte significativa deste partido, lhe tenha sido ingrata, e foi, e o partido tratou, mesmo ainda quando ele estava no governo, uma parte do partido tratou mal, quando ele já estava, naquele período, já depois de o governo estar nas mãos dos socialistas, aliados com os comunistas vários, o Pedro Passos Coelho, num período em que ele esteve na Assembleia da República, o partido ainda o tratou pior ou menos bem, ou uma parte do partido, mas os partidos, sobretudo os partidos maiores, aquilo que se chama o arco da governação, são partidos interessados no poder, e acho que, para além das fidelidades ao Dr. Montenegro, que neste momento guiam a sua recondução ou a sua recandidatura, acho que o que os partidos do arco da governação mais gostam é do poder, e percebem que vão percebendo, e eu acho que o PSD vai perceber relativamente depressa, se não for nos próximos meses, será no próximo ano, ou ano e meio, ou coisa que o valha, vai perceber que se quer poder, e se quer manter esse poder sem estar sujeito a cair a cada 15 dias,
que não vai lá com este líder e não vai lá com outros líderes similares ao atual, e que só pode ir lá, a menos que apareça aí um Messias qualquer inesperado, que nós estejamos a prever, só vai lá com o Pedro Passos Coelho. E, portanto, Pedro Passos Coelho acho que seria recebido pelo partido, mesmo com muita hipocrisia pelo meio, seria recebido pelo partido, ser-lhe-ia fácil reconquistar o partido. Da gente dentro do partido, também é verdade, com certeza. Não, não estou a pensar em ninguém em particular, mas muita gente dentro do partido iria ficar bastante satisfeito com esse regresso de Pedro Passos Coelho. E acredito que muita gente dentro de todos os partidos, não necessariamente em cargos de direção, mas muitos eleitores de outros partidos também ficariam bastante satisfeitos com o regresso de Pedro Passos Coelho. Há aquela história que os pensionistas não perdoam a Pedro Passos Coelho, que os professores, ou não sei quem, não perdoam a Pedro Passos Coelho o congelamento das carreiras. Quer dizer, não vale a pena relembrar a Troika, não vale a pena relembrar o memorando que o engenheiro Sócrates assinou com a Troika e que responsabilizou o engenheiro Sócrates por tudo que a Troika fez ou deixou fez em Portugal. Nada disso foi responsabilidade do Pedro Passos Coelho. Acho que ele ficou até, ao contrário do que se dizia, na maioria dos casos, e se calhar às vezes até em casos importantes, ficou bastante aquém da Troika ou das exigências da Troika. Conseguiu minorar isso, que não sei se foi necessariamente bom para o país, mas a responsabilidade da Troika não foi do Passos Coelho, a responsabilidade da Troika foi do engenheiro Sócrates, convém que isso fique bem claro. E, portanto, mesmo que haja pessoas que desconhecem isto ou que fazem por desconhecer e que, por este ou por aquele motivo, continuam muito magoadas, muito sentidas com o Pedro Passos Coelho, acho que essas pessoas não são suficientes e muitas delas já votariam PS em qualquer circunstância ou noutro partido qualquer, mais à esquerda. Portanto, acho que não são essas pessoas que iriam decidir uma eleição e que iriam, sobretudo, impedir o Pedro Passos Coelho de ser, obviamente, não o impediriam de ser líder do PSD e acho que também não conseguiriam impedir de se tornar primeiro-ministro assim as coisas se proporcionassem devidamente e a realidade se fosse encaixando ali como legos muito certinhos, de forma que tudo corresse bem. Não é que o país passasse de repente para saíssemos dos fundilhos da Europa para de repente para o cume da prosperidade europeia, mas se nós queremos ainda no tempo de vida, as pessoas que têm a minha idade, ou que têm 40 anos, ou têm 60, ou têm 30, ou têm 70, ou têm 72, se ainda queremos nos próximos anos inverter, pelo menos na medida do possível, o cenário de estagnação constante e de regressão do poder de compra que os portugueses têm tido desde há 30 anos, praticamente, se queremos inverter isso, queremos ter uma esperança de que isso possa acontecer, possa haver uma pequenina mudança, não vejo que essa mudança possa dispensar a figura do Pedro Passos Coelho. Agora, ele não parece pessoa de ir lá com vagas de fundo e com peditórios. Podemos tentar cantar, ir à porta de casa dele em Massamá e cantar-lhe serenatas e fazer requerimentos épicos a pedir-lhe que volte. Podemos fazer essas coisas todas. Acho que não é por aí que ele vai voltar. Ele vai voltar se achar que deve voltar, se achar que tem uma obrigação em voltar, se achar com certeza que tem vontade em voltar e que é uma oportunidade de voltar sem pisar ninguém, que ele, acima de tudo, e caso raro também na nossa política, é uma pessoa decente e, portanto, não parece que ele vá arquitetar grandes estratagemas para minar a vida de ninguém. No caso do Dr. Montenegro, poderia ser minado, foi minado em boa parte por ele. Não só por ele, mas em boa parte por ele, e o resto, lá está, há um certo escrutínio face a um líder de governo que seja do PSD, que não há, ou pelo menos o escrutínio é superior do que haveria sobre um líder de governo do Partido Socialista. Também é verdade, o escrutínio por parte dos mídias. Mas isso tem a ver com o Dr. Montenegro, e tem a ver com os mídias, e tem a ver com mais algumas circunstâncias ou peculiaridades do nosso quadro político. Não tem a ver nada com Pedro Passos Coelho. Acho que Pedro Passos Coelho, avançaria da maneira que ele achasse mais correta possível, mais clara, mais limpa possível. E nessas circunstâncias que até reforçariam a ideia de decência que muitos portugueses têm dele, acho que não seria impossível que a curto, médio prazo, mais para o médio, infelizmente, o Pedro Passos Coelho pudesse vir a ser primeiro-ministro do país. Isto é um wishful thinking da minha parte, ou seja, sou eu não a prever o que acho que vai acontecer, mas eu a prever o que gostaria que acontecesse.
E o que eu gostaria que acontecesse é tudo isto que acabei de dizer agora, até agora. Se vai acontecer, lá está. A coisa é a nossa vontade, ou as nossas, a nossa maneira de reformular a realidade a nosso gosto e de fazer com que a realidade fosse de acordo com aquilo que nós pensamos e gostamos. Outra coisa é a realidade em si. A realidade em si não tem que se adequar, nunca faz por isso. A realidade em si existe imperturbável aos nossos desejos e ambições e pensamentos e tal. Portanto, na realidade, não temos, eu não tenho, pelo menos, indicação nenhuma que as coisas vão correr como eu acabei de dizer e que correndo, mesmo que algumas delas corram, que mesmo nas circunstâncias ideais de queda do Dr. Montenegro, do PSD desorientado, faça uma derrota eleitoral, nessas circunstâncias todas, nada indica que Pedro Passos Coelho queira voltar e faça tensões disso. Que o país, ele precisa disso, acho que Pedro Passos Coelho não precisa absolutamente nada, tem a vida dele com certeza sossegada ou não, não sei, mas tem a vida dele e não precisa, ou pelo menos precisa muito menos disso do que o país precisa dele. Volto a dizer, o país não se projetaria para a liderança do planeta termos económicos, em termos de relevância, de peso, por obra e graça do Senhor e também não por obra e graça, com certeza, do Pedro Passos Coelho. O Pedro Passos Coelho não faria nenhuma, não, não é o Dom Sebastião, não faria nenhuma revolução, não mudaria radicalmente nada de forma drástica, não mudaria drasticamente nada, melhor dizendo, mas sem ele isto não muda de certeza, muda para pior. Com ele isto poderia mudar para um pouco melhor. E dado aquilo que temos assistido em Portugal nas últimas 3 décadas, já para não falar das circunstâncias turbulentas do mundo de hoje, mas dado aquilo que temos assistido em Portugal, mudar para melhor, um bocadinho que fosse, já seria uma revolução extraordinária. Conseguir reverter esta melancolia em que estamos enfiados desde pelo menos 95, já seria um avanço cósmico, um avanço, uma coisa fantástica. Uh, Seria muito importante e seria também decisivo no sentido em que, se continuarmos o percurso que temos continuado, o futuro já não é só negro, o futuro começa a ser, quer dizer, não sei, não tem nenhuma cor mais escura, mas o futuro começa a ser bastante angustiante. Qualquer, não é uma característica exclusivamente portuguesa, outro, ou- há outros países da Europa que partilham isto connosco, mas em Portugal tem sido particularmente gravosa isso, e nisso temos sido dos piores da Europa. O rácio da imigração da imigração com E face à imigração com I, ou seja, Portugal está a perder os seus valores, não os valores em termos abstratos, os seus valores, as pessoas que têm formação, os valores em termos humanos. Portugal está a deixar emigrar cada vez mais gente, a sair cada vez mais gente, ou seja, aquela gente que consegue, que sabe fazer coisas, que tem capacidade de trabalhar e de se instalar e ter uma vida, pelo menos profissionalmente, melhor noutros sítios. E essas pessoas tendem a sair e tendem a sair cada vez mais, acabam os cursos, acabam as suas formações e vão embora à procura de melhor. E aí, à semelhança de quase todos os países da Europa, está a entrar muita gente em Portugal que, na sua grande maioria, não nem sequer por questões religiosas ou éticas, não é hoje que vou falar disso, mas a verdade é que sabe fazer muito pouco, não é? São pessoas desqualificadas, são muitos casos desgraçados que vêm aí parar e que não vão suprir a falta a ausência, a saída de tantos portugueses que têm valor. Portanto, se Portugal não inverte um bocadinho o rumo em que está, não sei onde isto vai ficar, tem a quantidade de gente que entra em Portugal, a quantidade de gente desqualificada que entra em Portugal comparada com a quantidade de portugueses qualificados que saem, é, é significativamente superior e tem vindo a ser cada vez mais. E se o país não leva uma volta, tal como o PSD precisa levar uma volta, o país a seguir levar uma volta,
não sei onde vamos parar, mas não será um sítio de certeza muito agradável. Se o país conseguir, se tudo isto, se estas circunstâncias todas se juntarem e conseguirmos, e houver a sorte das coisas correrem como eu previ, eh, ou como eu não foi bem prever, foi como eu sugeri, há uma esperança ainda, uma esperança. Não há nenhuma certeza de que as coisas fiquem bem, não há nenhuma certeza de que as coisas fiquem bem a um curto prazo, com certeza também, mas há uma esperança de que as coisas possam vir a melhorar. E acho que em Portugal, no momento em que estamos, na situação em que estamos, que entram aqui muitos fatores, a única hipótese de haver a única hipótese de haver uma esperança de que as coisas melhorem, ou de que essa esperança seja plausível e razoável, é com, em termos políticos, claro, é com um governo, sob um governo liderado pelo Pedro Passos Coelho. Acho que não, qualquer alternativa, pelo menos que se esteja a ver hoje, não nos vai levar longe, e não nos levando longe, não nos tira daqui. E não nos tirando daqui, o aqui é um lugar cada vez menos digno para vivermos. Acho que era preciso haver um abanão qualquer, e esse abanão não é nenhuma turbulência, nenhuma coisa absolutamente dramática. Estou a falar num abanão positivo, não estou a falar numa catástrofe nuclear ou natural que mudasse radicalmente o país. Não, dessas também, essas eu dispenso. Era uma espécie de revolução, entre aspas, boa, algo que fizesse que nos devolvesse aquilo que nós achávamos que eu pelo menos achava que ia acontecer a partir de 2015, quando o Passos Coelho voltou a ganhar as eleições e até ao golpe do Dr. Costa tudo indicava que poderíamos continuar a ter um governo com umas personagens mais duvidosas lá pelo meio, ou até no segundo plano, mas apesar de tudo estávamos a ter um governo que não estava a ser mau para o país e que conseguiu mais ou menos retirar o país do fosso em que o engenheiro Sócrates para que o engenheiro Sócrates nos atirou, e que podia fazer algumas coisas menos más ou relativamente positivas no futuro. Esse futuro não chegou porque o Dr. Costa aliou-se com os partidos comunistas e o resto é história. É pequeníssima história, mas é história. E é a história que nós ainda vamos sentindo no pelo, vamos sentindo na pele, vamos sentindo no bolso. E com o governo do PSD, ou da AD, ou quero chamar este governo que agora acabou de cair, as coisas também não foram talvez num ponto ou outro menos más, mas não foram suficientemente menos más para que possamos respirar de alívio, para que possamos dizer que estávamos no caminho certo. Não acho que estivéssemos no caminho certo. E acho que esse caminho, acho que era importante que o Pedro, para acabar, acho que era importante que o Pedro Passos Coelho voltasse. Vocês agora nos comentários podem dar a vossa opinião, o que é que vai acontecer, o que é que gostariam que acontecesse, o que é que não gostariam que acontecesse agora nas eleições e no pós-eleições. Eu dediquei esta lenga-lenga a dizer aquilo que eu gostava que acontecesse e lá está. Passa tudo por uma pessoa, não só para terminar, não porque essa pessoa seja o Dom Sebastião, não porque seja uma pessoa, um elemento salvífico nos destinos do país, mas porque, face à concorrência, por comparação com o que temos, parece-me que era importante que Passo Escolha muito mais, parece uma pessoa muito mais ponderada, mais lúcida, menos dependente de sondagens e de popularidade dos concorrentes, dos políticos, seus competidores, dentro e fora do seu partido, e nesse sentido era a pessoa do que temos, era a melhor pessoa possível, era a pessoa certa, no lugar mais ou menos certo. O incerto é saber se essa pessoa quer voltar, isso só saberemos depois das eleições, ou logo a seguir às eleições, uns tempos depois das eleições, ou muito tempo depois das eleições, ou nunca viremos a saber, ou acabaremos por concluir um dia que, olha, ele não voltou. Já se passaram X anos e o Passo Escolha acabou por nunca voltar à política. Também é uma possibilidade que pode acontecer. Não sabemos. E também não sabemos nessa altura onde é que estaremos e onde é que estará o país. Lá está. Não termino isto com uma nota de grande otimismo,
Mas, apesar de tudo, tenho otimismo suficiente para continuar a ter uma pequenina esperança de que se reúnam as condições para que o Pedro Passos Coelho volte. Não vou continuar a lenga-lenga, senão daqui a um bocado estou a rogar-lhe: Pedro, por favor, volte, regresse. O país precisa de si. Estou a brincar, mas estou a falar assim: o país precisa do Pedro Passos Coelho porque não tem ninguém que se lhe compare para ser chefe de um governo. Isto não vai lá por. Haverá pessoas mais inteligentes, haverá pessoas mais cultas, haverá pessoas mais honestas, haverá pessoas mais isto, mais aquilo. Pessoas com autoridade política para serem líderes de um governo, isso possam fazer e com as características certas para poder desbloquear o país da situação em que se encontra. Só vejo uma. E com isto, volto a lembrar, volto a agradecer o patrocínio do Azeite Talismã, volto a agradecer o patrocínio da Prozis, não se esqueçam de incluir o código de desconto Lenga Lenga, e já agora, se quiserem subscrever o canal, subscrevam, se não quiserem subscrever, não subscrevam, façam como quiserem, não, vocês é que sabem, estamos espaço de liberdade, então, até para a semana.